pessoal, vou falar sobre borne para vocês hoje. É um assunto bem simples, não vou me prolongar muito, mas as informações é bem relevante para vocês. Principalmente se tratando em borne de passagem, nunca utilizar borne de aterramento como borne de passagem. Isso jamais pode ser feito, porque eu vou mostrar a característica entre um e o outro. Então, como que funciona aqui? Aqui tem um conectado, exatamente igual. Então, olha aqui, ó. Você vem com um cabo, conecta o cabo aqui, ele passa por aqui, tem essa junção e sai automaticamente aqui. Então, o que é um borne de passagem? Nada mais é do que uma passagem entre um ponto A e o ponto B. Então, para minimizar aí o dano de solda ou conexões ou emenda ou qualquer outro tipo de coisa, isso se utiliza para fazer esse tipo de mecanismo. Então, esse borne fica fixado dentro do quadro elétrico de comando e aqui fica esperando a informação do campo. Então, nota aqui que entrou aqui, passou por essa parte metálica e chegou a outro ponto. Mas tem que se atentar ao seguinte: borne de passagem não é um borne de aterramento. Então, eles são exatamente iguais, ó, mesmo modelo, só com cor diferente. As cores dos bornes indicam a função de trabalho. Nesse caso aqui, esses bornes verde com amarelo são bornes de aterramento. Todos eles são bornes de aterramento. Esse modelo aqui, ó, que é um borne de aterramento com duas passagens. Então aqui ele tem uma entrada, uma saída, uma entrada, uma saída. Não tem entrada, mas tem uma saída, ou tem uma entrada do terra. Isso é perigoso você conectar um cabo fase ou um cabo de sinal que não precisa ser aterrado. Então tem que tomar bastante cuidado nisso, principalmente nesses dois modelos aqui, ó, são exatamente iguais. Vocês devem saber, né, que esse borne ele é conectado a um trilho. Aqui embaixo vai o trilho, né? Você percebe que aqui não tem contato com a parte de baixo. Essa parte de baixo ela é isolada. Então a fase que vai vir aqui e vai sair aqui não faz contato com essa parte de baixo. Diferente desse aqui, ó. Se você conectar um cabo fase aqui, ele vai sair aqui. Porém, aqui ele está interligado também na mesma junção. O que vai acontecer? Quando você conectar isso aqui ao trilho e o trilho tiver conectado a um quadro e o quadro tiver aterrado, você vai jogar uma fase em cima do terra. É um grande problema isso acontecer. Então, um jeito muito simples de você aprender é visualização por cor. Verde, verde com amarelo, sempre utilização para o terra. Cinza são bornes de passagem. Aqui a gente tem bornes de passagem simples. Aqui nós temos bornes de passagem duplo com terra. Então, utiliza a entrada aqui, 1, saída 1. Entrada 1, saída 2. Borne de aterramento. Então, vem com o cabo do terra. Aqui, a parte de baixo, ele se comunica com o trilho e automaticamente ele está no mesmo potencial do terra. Esse é um mecanismo de aterramento. Você tem dois bornes de passagem mais o terra. Esse só pode ser utilizado no borne terra. Então, verde com amarelo, conexão. A parte do fundo onde é fixada ao trilho, ele fica em contato com o terra e aterra o trilho. Consequentemente, aterra também o quadro elétrico. Esse é a mesma característica, né? Você vem, faz aqui o aperto e ele vai travar ao trilho. Essas duas pontas travam ao trilho e certamente ele não se solta mais. Esse tipo de borne de passagem é um borne que você utiliza geralmente para motores trifásicos. Você tem entrada 1, 2 e 3, saída 1, 2 e 3. Então, ele fica travado lá no quadro elétrico. Então, você tem os cabos de entrada e os cabos de saída para o motor.
toda a parte estrutural já está pronta e só fica esperando a informação do campo chegar. Então isso é uma característica de borne. Ele pode ser simples, triplo e de vários tamanhos. Então tem bornes que é basicamente esse tipo de borne, ó. Não tem nada, não tem como entrar cabo, não tem como fixar, ele só tem essa parte metálica para fixar o trilho. Para que serve esse borne então, se não pode ser conectado em nada? Esses são os bornes de terminação do trilho. Então toda vez que você terminar o trilho, você coloca ele, que ele não deixa o seu borne correr para lugar nenhum. Então são bornes de terminação, cada um com característica diferente, né? Esse é uma característica, esse também é um borne de terminação de fabricante diferente, e aqui ele tem um parafuso de aperto. Então quando você coloca lá e aperta ele, ele fica fixo ao final do trilho, ele não deixa se movimentar. Então esses equipamentos são bons para você fazer a terminação no trilho. Então agora a gente vai olhar um borne um pouco diferente. Esse é um borne da Fenix, né? Uma empresa alemã, bem conceituada no mercado, né? Eu que trabalho no sistema de automação utilizo muito esse tipo de borne. Então aqui é um borne de 3 estágios, bem parecido com esse aqui, ó, só que com funções diferentes. Aqui é parafusado, né? E aqui são funções de gate rápido, parecido com esse, ó. Você pressiona aqui, ó, e tira o cabo, o cabinho, né? Ou o fio, ou qualquer outro componente. Você pressiona, ele abre e deixa o cabo entrar e ter a sequência do terminal. Então esse cara aqui também tem que tomar cuidado, porque ele tem entrada e saída e mais o terra. Esse terra aqui, se você utilizar um cabo ou uma alimentação ou uma tensão de 24 ou tensão contínua ou alternada, você vai jogar essa fase para a terra. Consequentemente, isso vai gerar um dano no borne. Então a conexão dele é bem simples: entrada, saída, entrada 2, saída 2, terra. Ah, mas como que eu vou ligar o terra? Não importa. Você pode vir com um cabo terra, conectar aqui, e ele já é interligado ao trilho por isso aqui. Então todos os aterramentos ele fica no mesmo potencial. Ah, mas eu não quero utilizar o terra. Se você já utilizou um borne desse em qualquer outro ponto do trilho, ele vai entrar por aqui e já vai estar aterrado o seu sistema de borne. Mas como que eu faço para comunicar aqui, ó, com esse borne aqui para cá? Se aqui, ó, ele tem esse buraco, então esse borne utiliza um borne fusível, ele encaixa aqui, ó. Então você utiliza esse borne para fazer a passagem da condição de fase ou do positivo. Por quê? A proteção sempre tem que entrar na parte positiva. Eu sempre utilizo esses bornes para automação, né? Então geralmente as tensões são muito baixas, tensões de no máximo 24 volts. Então eu jogo positivo por aqui, passo por dentro do fusível e ele retorna, sai aqui. Então eu estou protegendo o meu equipamento através desse fusível aqui. E bem legal que esse fusível ele é de engate rápido, né? E ele tem um LED de sinalização não quando ele está funcionando, e sim quando ele está queimado. Então quando ele queima, ele acende esse LED de cor vermelha, informando dentro do painel, que você pode ter milhões desse borne fusível, que qual fusível que está queimado. E ele vem escrito 24 volts, que é para uma alimentação de 24 volts. Ah, mas queimou o fusível, como é que eu faço? Jogo fora? Não. Ele abre aqui, ó. Ele abre essa conexão aqui, ó,
você conecta o fusível e o fusível encosta entre esses dois hastes. Aqui ele tem um resistor especial, né, que é um resistor azul, e aqui ele tem um LED de indicação de falha de queima. Então você coloca o fusível aqui, quando você fechar, ele automaticamente já está pronto para funcionar. Para me testar, teste de continuidade entre esses dois pontos, a gente vai validar se o fusível está bom ou não. Então, gente, é muito simples utilizar esse tipo de borne. Espero que você tenha entendido um pouco melhor. Então, esse é outro tipo de borne que é bem legal, né? Então, é um borne também da Fenix. É um borne que utiliza borne de passagem com fusível, bem parecido com esse, só que esse é único, né? Então, você utiliza aqui, ó, ele entrada e saída, porém essa passagem é feita através de um fusível que está aqui, ó, através desse fusível. Então ele não tem indicação, mas ele tem uma informação muito mais segura para o instrumento. Se você parar de funcionar, em vez de danificar seu instrumento, você vem aqui e faz um teste de continuidade no fusível e ele tem que funcionar. Então, são bornes muito úteis e que garante a informação do equipamento e a segurança máxima do equipamento, entendeu? Isso é um borne que ajuda bastante na área do desenvolvimento do projeto e na área de proteção. Então, esse é um borne mais simples, né? Também borne fusível. Utiliza o fusível aqui, entra aqui a conexão cabo entrada e saída, né? Entrada e saída, entrada e saída, e o fusível faz o fechamento entre esses dois pontos. Basicamente fechou, o fusível vai se conectar entre esses dois pontos e a tensão que está aqui passou pelo fusível e seguiu o circuito. Teve um problema aqui de amperagem alta, um curto-circuito, ele vai se abrir e vai apresentar um problema. Esse cara aqui também é um borne fusível, mas para utilizar com esse borne duplo aqui. Então ele é utilizado aqui, ó, aqui é a entrada, aqui é a saída. Então, para me fazer a conexão entre esses dois pontos, eu utilizo o borne fusível. Então ele também entra por aqui, passa por dentro dele e segue o circuito. Se ele apresentar um rompimento, ele acenderá o LED aqui, informando que o equipamento se perdeu a informação. Então ele é bem legal, bem simples, né, de utilizar essa base. Aqui tem que ter uma ferramentazinha para abrir. Tem aqui, ó, um circuito dele bem simples, fusível, né? Entra por um polo, percorre o circuito e sai. Ele tem um LED de indicação com resistor especial, né, para garantir isso. Então espero que você tenha gostado aí desse vídeo, onde a gente tem bastante borne e bastante utilização de componente para que você possa utilizar, né? Então gostaria de deixar aí o meu agradecimento a todos vocês que têm assistido o vídeo, beleza? Obrigado aí, um abraço e até a próxima.